Se tem um lugar no mundo em que é impossível evitar aglomeração, é o Japão. Por quê? O Japão tem população de... Já é aglomerado. Pois é, são 126 milhões de habitantes, num território que é um pouco maior do que o estado de São Paulo. Só na região metropolitana de Tóquio vivem 37 milhões de habitantes. Imagina, 37 milhões de japoneses em torno da cidade ali, da capital. É gente pra caramba. Então pedir para não ter aglomeração no Japão é impossível, humanamente impossível. Como é que eles lidaram com isso? E como é que estão os números no Japão? O Japão registrou 153 mil casos de contaminação desde que começou a pandemia. 153 mil. Aqui no Brasil a gente está com mais de 6 milhões. Mais de 6 milhões. Uhum. Quantos morreram no Japão? Dados de hoje. 2.141 japoneses morreram de coronavírus. Como é que eles conseguiram esses números tão baixos, perto de uma população tão grande, tão densa? E outra coisa, olha os agravantes. O Japão fica do lado da China. O coronavírus chegou lá antes de muitos outros países, antes da Europa, inclusive. O Japão não chegou a fechar as fronteiras em nenhum momento. O Japão nunca fez lockdown. O Japão tem uma das populações mais velhas, com mais gente idosa do mundo. Qual é o segredo do Japão? E tem um detalhe, né? Não tem aquela... No Japão é diferente da China, que a China o pessoal ainda pode reclamar, mas a China é governo, é uma ditadura, pode esconder número, né? O Japão não esconde números. Não tem Os números como são esconder, claros sabe? aí. Segundo alguns especialistas, o Japão acertou no timing, no tempo em que eles tomaram algumas decisões. Eles perceberam duas coisas muito rápido. Primeiro, que usar máscara faz diferença. Segundo, investigando os primeiros contaminados do país, lá no início da pandemia, eles perceberam neles uma coisa em comum. Todos tinham uma vida noturna agitada, frequentando bares, karaokês. Esses e outros estabelecimentos, assim como restaurantes e casas noturnas, foram evitados pela população. E é importante frisar a palavra evitado. Por quê? Esses estabelecimentos eles não foram fechados. O governo pediu, em rede nacional, em campanhas, por favor, evitem restaurantes, evitem casas noturnas, evitem karaokês. E aí entra um outro fator que fez toda a diferença, que é a disciplina e a colaboração do povo japonês. O japonês, ao ouvir esse apelo do governo, ele atendeu ao pedido, ele colaborou com o governo. Esse fator faz toda a diferença, essa ampla colaboração da população. O primeiro-ministro japonês, na época era o Shinzo Abe, ele não ordenou que a população, em nenhum momento ele deu essa ordem, fique em casa. Ele pediu que a população ficou. Apesar do país não ter fechado casas noturnas, o primeiro-ministro pediu para evitarem e a população evitou. Então é a velha disciplina japonesa que fez a diferença aí. As diferenças culturais, né? Brasil e Japão não dá para comparar, realmente, nesse sentido a gente não tem como comparar. Aqui a gente tem aqui o pessoal falando, máscara, pra que vou usar máscara? Máscara não serve pra nada. Aí você vê lá os médicos, os cientistas falando, não, por favor, use máscara. Pra quê? Álcool gel, pra quê? Tá cheio de gente mais inteligente que médico, que cientista aqui no Brasil, né? A grande verdade.